Boa noite, minha gente. Hoje uma sessão extraordinária à noite do Sua Estratégia ao Vivo, o programa onde eu escolho uma pessoa da minha audiência que foi lá e preencheu o formulário e que está disponível para participar aqui comigo no Sua Estratégia ao Vivo. Eu dou o diagnóstico estratégico do seu negócio ao vivo aqui e você já vai poder fazer planos de ação com isso. Então, hoje eu vou falar com o Fábio, que é um chefe de cozinha, e ele tem um negócio recente. Ele vai contar aqui pra gente, eu não vou ficar me estendendo e contar. Quem vai contar sobre o negócio dele é ele. Boa, Fábio, muito bem-vindo à sua estratégia ao vivo. Então, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no sua estratégia ao vivo e dar a palavra para você se apresentar aí, quem é o Fábio, o que está acontecendo, o que a gente vai falar aqui hoje, dar uma explicada aí para a galera. Obrigado. Meu nome é Francisco Fábio, eu cheguei aqui em São Paulo em 2002 e nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar em cozinha, né? Então, desde sempre trabalho nesse ramo e cada dia eu fui buscando aprimorar mais, querendo aprender mais e cheguei aqui hoje onde eu estou agora, né? Que é um empreendimento meu, é um projeto meu, que é um sonho que foi sendo construído ao longo do tempo, né? Comecei fazendo evento, e aí fui cada dia mais gostando daquilo e tendo contato com pessoas, né? E aí, daí que eu percebi que eu tinha um público que eu conseguiria atender, né? Aí agora, nesse último ano agora teve a pandemia e isso ficou mais, digamos assim, mais claro para mim, né? Porque veio a pandemia, com a dificuldade eu tive que realmente me lançar aí, ligar para as pessoas, perguntar se as pessoas queriam alguma coisa e tal, que eu acho que é a parte mais difícil, que é oferecer, né? Assim, procurar o cliente. Eu acho que é a parte que eu tenho mais dificuldade, porque é difícil. Para mim é difícil. Mas é para Aí, todo mundo. aí cheguei a um momento e deu certo, né? De casa eu consegui atender bem. E olha que os clientes que eu atendo, ele tem N opções para poder ele pegar de lugares que ele pode comprar de qualquer lugar. E ele deixava e acabava pedindo de mim. E aí acabei me estruturando agora na Tortellini, é um projeto novo, mas também confiante que as coisas vão andar. É isso aí, vai andar e com mais estratégia vai andar mais rápido ainda. Estamos aqui para isso, para te ajudar. E eu vou contar um pouco o meu lado aqui, porque geralmente as pessoas que eu faço esse programa Sua Estratégia ao Vivo, eu nunca vi pessoalmente. São pessoas da minha audiência que pediram, né, para participar, preencheram o formulário como você preencheu, mas aqui para deixar bem transparente, o Fábio eu já conheço há alguns anos. Quem me apresentou o Fábio foi meu pai, porque ele é um chefe de cozinha de um restaurante que aqui em São Paulo tem muito, que é o Haskell, não sei se todo mundo conhece, mas a gente sempre frequentava Haskell e meu pai acabou fazendo amizade com o Fábio, ele fez já festa na casa do meu pai e durante sua carreira foi para um outro restaurante. A gente está sempre acompanhando o Fábio, porque meu pai começou sendo fã dele e a família inteira, e somos fãs do chefe Fábio. Então, ele me pediu ajuda, me mandou mensagem, né, no direct pedindo ajuda para como se divulgar, como fazer, e eu convidei ele para participar do programa Sua Estratégia ao vivo. E já que eu não tinha mais agenda, porque o programa está um sucesso, eu fiz essa sessão extraordinária de quinta-feira à noite para poder atender o Fábio o mais rápido possível, porque ele está aí bombando com o negócio dele. E eu tenho um carinho muito especial e que se ele tiver estratégia, ele vai conseguir prosperar muito mais rápido no negócio, né? Então, estamos aqui
Depois de explicado tudo isso, a gente vai falar, e o Fábio, como todos os outros, eu conhecendo ou não, preencheu o diagnóstico igual todo mundo lá no site, e eu, óbvio que eu fiquei descobrindo várias coisas que eu não sabia, eu só sei degustar a comida do Fábio, que é espetacular, é diferenciada, é para um público de classe A, e enfim, então é legal colocar isso daqui, porque o Fábio é muito modesto, então ele não falou isso, ele está num bairro de classe A de São Paulo, um dos bairros mais bacanas que tem, com a galera que tem um nível alto, né, de poder aquisitivo, e ele sempre esteve no meio desse público. Então, você está em São Paulo desde 2000 você falou? Desde 2002. Desde 2002 e vem construindo além de tudo, o Fábio tem um carisma, né? Que além de cozinhar bem, então eu sei que é difícil ir atrás de cliente, mas você tem esse carisma que atrai. Então, partindo do princípio aqui fica até mais fácil analisar, mas tem pontos aqui bem estratégicos para fazer, e você é mais um dos que ama o que faz, né? Gosta muito, muito do que faz, então isso já são muitos passos andados aí. E aí, eu vou pegar em 3 pontos aqui para ficar mais sucinto para você entender. Não vou ficar falando de muitas coisas, porque poderia falar muitas ideias aqui, mas acho que não é esse o objetivo, é ser bem pontual e estratégico. Quando você fala, né, você está com essa nova casa, aonde que ela fica? Fala um pouco disso, só para a audiência saber e para eu entender melhor também. A gente está aqui, é exatamente isso que você falou, né? O meu público é classe A, né? Mas eles também são exigentes, né? Então, assim, eu tento corresponder, eu me preocupo com isso. Então, mesmo sendo um empreendimento não tão grande, porte grande, como é o restaurante grande que eu trabalhei, mas o cuidado com os ingredientes, com a seleção dos produtos, o jeito que é feito, é igual ou com mais cuidado ainda, porque é o meu nome, é o meu estabelecimento, mas assim, é igual porque eu sempre fui responsável, independente de onde esteja. Então, a responsabilidade é a mesma. Mas agora, aí a gente está localizado aqui no Centro de Apoio 2, em Santana de Parnaíba, bem próximo aqui dos residenciais 5 e 6, então é bem localizado, né? E você está aí agora na loja? Estou aqui na loja. Estava fazendo entrega até agora há pouco. Eu desliguei o iFood para poder participar. Olha, vai ver trabalhadores que fazem muito bom. É isso, mas assim, a gente está... Por isso que a gente escolheu aqui, porque o meu cliente é daqui, né? Sim. Então, eu só apenas fiquei mais próximo dele, e isso está me facilitando, né? Show de bola. E você está aí desde que mês você está, de 2020? Foi no final do ano, né? Foi agora no final do ano. A gente fez digamos que a gente trabalhou o Natal e o Ano Novo só de delivery via WhatsApp mesmo, porque eu ainda não estava estruturado para atender muita gente, né? Mas e você está o tempo todo aí? Você está dedicado 100% ao Protemin? Sim. Joia, eu já não sabia. Tá. Porque o Fábio era chefe num restaurante excelente de Alphaville e agora, então, se dedicou 100% ao seu negócio. Tamo junto. Eu só estou um pouco mais de tempo que eu pedi demissão e que eu estou empreendendo. Então, também trabalhei em empresas multimilionárias e estou aqui sozinha também, estamos juntos. Então, somos pequenos, mas o que eu sempre falo não é porque somos pequenos que devemos pensar pequeno. A gente pode ser pequeno e pensar grande. E com a vantagem de que, sendo pequeno, a gente consegue ter movimentos rápidos, né? Então, depende da gente, a gente faz um movimento e tudo já acontece.
né? Diferente de grandes empresas onde eu trabalhei, que eu tinha vontades e ficava engavetada muitas vezes, porque não dá mesmo, não comporta numa estrutura muito grande. Então, aqui, quem é a pessoa reconhecida? Porque o Tortellini, só para te explicar onde eu quero chegar, o Tortellini, ele é um lugar físico, com uma marca que você fez, Tortellini, que eu imagino que é a sua especialidade, massa, e que ele é uma coisa física, entende? Não tem uma alma. Ele tá com concreto, madeira aí que eu tô vendo atrás de você, deve ter balcão, deve ter algumas coisas, mas Sim. quem que traz vida para o Tortellini? É a gente, né? É eu, minha esposa, meu cozinheiro, porque a equipe é pequena, né? Mas eu acredito que a alma da Tortellini é a gente mesmo, pessoas. Eu, Fábio, a minha esposa que me ajuda com as ideias também, que ela é ligeira nessas coisas. Ela é ótima. Então, mas assim, eu trabalho da seguinte forma. Quem está aqui trabalhando comigo faz parte da Tortellini. Então, desde o motoboy que está entregando, que nem o meu cozinheiro, que nem a pessoa que vai fazer a limpeza. Então, a Tortellini é uma coisa só. Quem está aqui faz parte do time e a gente está trabalhando, não é por Fábio, estamos trabalhando para a Tortellini, para ela aos poucos ir crescendo. Essa é a ideia, a ideia é essa. E eu desconfiava, não sabia, mas eu desconfiava que você ia responder isso. A grande questão, tem um monte de fã seu aí, ó, falando com você, mas não é o foco dos seus fãs agora, é sua empresa. Ó, então, um beijo para todos os fãs do Fábio, ele tá mandando beijo também. Então, o lance é o seguinte, eu acho ótimo você olhar, e é nesse ponto que eu quero focar aqui com você. Quando você diz que sua esposa, sua equipe faz parte da Tortellini, é a alma da Tortellini, eu não tenho a menor dúvida, porque desde uma empresa que tem 30 mil funcionários, todos fazem parte e sem uma das partes, né, seja o povo da limpeza, ou o presidente, ou analistas, ou qualquer tipo de departamento, uma empresa cai e fica capenga se ela não tem. Ótimo, maravilhoso esse olhar. Só que o que eu quero te dizer com isso? Você tem que ser, na minha visão estratégica, a estrela do Tortellini. Porque não existe restaurante ou empresa e tudo mais que seja forte como marca se não tem a assinatura de um chefe. Por exemplo, tem a mesma coisa, eu vou partir para outro ramo, um escritório de arquitetura de uma pessoa super famosa e que tem vários funcionários ali. As pessoas, os clientes, se conectam com a empresa, mas ela se conecta com o profissional arquiteto que vai fazer o negócio dela, mesmo que ela tenha estagiários que façam o projeto e ela não coloque tanto a mão na massa, quantos tem arquitetos assim por aí, e ela, a pessoa, ou ela, ou ele, são as pessoas que estão à frente, que têm assinatura, que têm uma marca e que têm todo um histórico com isso. Então, quantos anos você tem de carreira como chefe? Tem de chefe mesmo, deve ter uns 10 a 12 anos por aí. Pronto. Então, você tem de 10 a 12 anos de carreira, você construiu uma imagem, tem pessoas aqui, ó, falando, né, são 10 pessoas que estão online, mas já nessas 10 um monte falando que sua comida realmente é deliciosa, é diferenciada e tudo mais. Então, a gente, né, como brasileiro, e aí vai muito de cultura, tem uma questão de querer ser humilde, querer compartilhar e tudo mais, e acaba confundindo conceitos. Você vai continuar sendo humilde
leal à sua equipe e tudo mais, mas você tem que se colocar como a pessoa desse negócio. Como a pessoa que é... A pessoa, como cliente, e eu estou falando como estrategista aqui, não estou falando como cliente, mas poderia, porque eu sou também. Mas o cliente, ele, de verdade, ele vai querer, quando for pessoalmente na sua loja, que você está vendendo online e tudo mais, ele vai querer o atendimento e a gentileza do Fábio. Mas o que ele está indo é por causa do Fábio. É porque ele tem uma experiência, é porque ele sabe da qualidade. E eu trouxe aqui, tá até aberto aqui, ó. Conhece? Ah, sim. Eu trouxe um caso, óbvio que, assim, o Alex Atala, eu quero te trazer caso real para você pensar, tá? Tá. O Alex Atala, ele tem o Dom, né, o restaurante. Sim. E aí, o Dom, o restaurante, só é o que é porque é do Alex Atala. Porque tem as receitas dele. Sim. Porque tem o nome dele por trás. E ele construiu a marca dele, tanto é que hoje eu não estou falando para você fazer isso, porque você está no início, está tudo certo. Mas para você olhar para frente, para o futuro, com esse olhar. Porque a gente, por mais que somos pequenos, se a gente olha para quem a gente admira, eu nem sei se você admira o Alex Atala ou não. Não, mas sim, claro, admiro. O cara é reconhecido mundialmente. Claro que ele é foda, né? E eu tenho certeza que você tem esse potencial igual. Então, assim, você vai chegar do dia para a noite nisso? Não. Mas com estratégia, muito provavelmente você vai. Por quê? Hoje em dia ele tem um site que é dele e tem o site do restaurante. Então, ele está preocupado com a marca dele. E ele está posicionado com um público muito parecido com o seu. Por isso que eu peguei ele como exemplo, tá? sim. Então, por exemplo, e ele fala aqui no site, olha que interessante, em 3 episódios, que ele está fazendo um programa, conheça técnicas e segredos que transformam pratos simples em experiências únicas. Então, ele está falando de simplicidade, mesmo que ele atenda um público AA, e ele está falando de experiência única, que bate um pouco com você aí, com o seu jeito, né, de ser. Sim, a gente busca isso, né? Oferecer algo que muitas pessoas fazem, mas o jeito que a gente faz se diferencia, né? Da forma que a gente faz. Hoje até brinquei com o cliente, né? Que eu entreguei medalhão do filé mignon na casa dele, aí ele pediu a janta também, aí eu fui entregar a janta agora há pouco. Aí ele falou que o medalhão estava excelente. Aí eu falei assim, esse medalhão tá sendo a minha sobrevida, porque tá saindo, todo mundo tá pedindo medalhão, porque é um molho que eu uso. É simples, é uma coisa simples, mas... Olha lá, mas é seu, é sua marca, né? E as pessoas gostam. E o pessoal... E tem falado isso, e tem falando para outros, e aí o outro liga e pede. E tá assim, eu tô basicamente vivendo do boca a boca das pessoas, mas como aqui o bairro é pequeno, né? Mas todo mundo se conhece e é isso que está sendo divulgado através das pessoas. Mas é isso que você falou, através do meu trabalho que é feito da forma diferente, né? E é um medalhão que todo mundo faz. Então, só que assim, não é todo mundo que faz e ninguém está disposto, assim, a maioria das pessoas não estão dispostas a cozinhar, não sabem cozinhar. E muitas vezes o que eu falo para o meu cliente sempre, o que é básico para nós, porque você é um chefe, é super complexo para outra pessoa. Então não subestima, não subvalorize isso, sabe? Porque isso Sim. tem valor. E você está alimentando com sabor, é um dos prazeres maravilhosos que o ser humano tem, que é se alimentar. E se alimentar com qualidade, você já está com um público-alvo
de classe social alta que tem uma exigência e você já sabe que você entrega essa exigência à altura, Sim. né? Ou eu tô falando bobagem Eu conheço, aqui? não, é isso, eu conheço o meu cliente, né? Digamos assim, o negócio é novo, mas eu já sabia qual era o meu cliente, porque esse cliente eu já atendo ele há muito tempo. Eu agora só arrumei um espaço físico que é meu e estou atendendo ele, entendeu? Então, Pronto, chegamos no ponto. Chegamos no ponto para você entender mais ainda o porquê você precisa valorizar mais a marca Chefe Fábio do que o próprio Tortellini. entendi. Te faz sentido isso, Fábio? Te cai a ficha, te bagunça a cabeça? Me conta aí um pouco. Não, eu tenho percebido isso pelas pessoas que chegam aqui, né? Porque as pessoas chegam aqui e ficam perguntando, o Fábio tá aí? Então, É, então, assim, ninguém chega perguntando, é um negócio novo. Não, todo mundo chega perguntando se o Fábio tá aqui. E aí as pessoas me chamam, que normalmente estou na cozinha, e aí eu vou atender, dou atenção, explico porque e graças a Deus isso tem sido feito. E eu tenho percebido isso, que é o meu nome que tem trazido as pessoas aqui através de outras pessoas que foram falando de um para outro olha tá lá, ó, tem vindo. cliente falando aqui, ó, concordando. Porque a gente vai por ele, não é pelo nome da empresa. Então, ó, coloca na sua cabeça o seguinte, para ser bem estratégico. Sua esposa é incrível, ela é maravilhosa e ela te dá todo um apoio que sem ela você provavelmente não teria feito nada disso. Sim, E isso não tem nada a ver com marca. Isso não tem nada a ver com a marca Chefe Fábio. Os seus funcionários serem solícitos, gentis com o cliente e tudo mais, são porque eles são conectados com o seu estilo e por isso eles estão com você. Mas não tem nada a ver com a marca Fábio. Então, você se posicionando de verdade, mas com autoridade, como uma marca, e até você pode ser uma subassinatura do Tortellini com o chefe Fábio, colocar isso em evidência, isso vai te trazer muito mais autoridade para o seu nome e você vai poder expandir, seja no Tortellini, seja onde você quiser, se você quiser montar um restaurante, se você quiser montar um curso do chefe Fábio para os seus clientes, se você quiser fazer o que você quiser, porque você está emprestando a sua marca chefe Fábio para o Tortellini. Invertendo os papéis, quando você consegue mudar o peso disso. Tive uma sua estratégia ao vivo terça-feira agora com a Estefânia, que ela estava fazendo muito parecido com você, colocando o peso todo no 100%, tá? Porque ela escreveu no diagnóstico que o diferencial dela era o espaço, que era maravilhoso, e é mesmo, mas ela estava colocando mais peso no espaço do que no profissionalismo dela, e quem faz aquilo e quem atrai é ela. O espaço é maravilhoso, mas ela atende online, ela pode atender o mundo inteiro e ela estava colocando peso no espaço dela. E talvez você esteja fazendo isso, mas olha que maravilhoso, você está muito no começo. Você começou agora, no final do ano, é um bebezinho. a gente estamos começando, né? Na realidade é um começo mesmo, mas como a gente já tinha um público que estava atendendo, né? Então isso facilitou para a gente. Né? Mas é isso que você está falando. Não é a Tortellini, né? As pessoas ligam e através de mim, né? A minha pessoa que confia no trabalho, porque já me conhece das outras casas, sabe como é que eu faço. Então isso é tanto que a gente acaba servindo prato nobre. Tem comida do dia a dia? Tem, mas tem pratos de restaurante fino, que a gente
É dá um isso jeito aí, de ó. fazer. Ó, e tem cliente falando seu aqui, a Vanusa falando que é verdade, é isso mesmo, falando da esposa, mas que esse é o caminho. É você que vende, não é o espaço. Então, primeiro eu precisava que você comprasse essa ideia aí, de que é isso mesmo, para a gente ir para os outros pontos. Porque esse é o primeiro passo, sabe? Assim, de você ser estratégico e você usar as redes sociais e tudo que você, eu sei que você quer usar, e tem que usar, porque quem não está no online não existe, mas ir sem Né? estratégia é muito pior. Você aparecer de qualquer jeito é melhor não aparecer. Né? É igual ir para um casamento de Sim. chinelo e bermuda e sunga. É, É melhor não ir, né? Você vai estar não, é. totalmente desadequado. Exatamente. Então, se você tem Isso visão e tem estratégia, é melhor. Diga. uma das coisas que a gente. Tudo tem, assim, a gente tem um porquê na minha vida, eu acho, né? Assim, a gente teve alguns Tá? tempo de, por exemplo, uma dificuldade para abrir com devida documentação e tal. Mas esse tempo que levou foi ótimo para a gente, porque se eu tivesse com tudo em mão, eu tinha abrido o restaurante sem ter nenhuma estrutura, sem ter nenhuma experiência de como atender o cliente. E esse tempo que a gente teve fechado, mas trabalhando, que isso me ajudou muito, porque eu estou fechado, mas eu estou trabalhando. Estou Uhum. conseguindo vender, atender o delivery, atender o cliente via WhatsApp. Então, isso me fez entender a dinâmica da cozinha, o que, que eu precisava para mim poder conseguir atender melhor o cliente. E não tinha preocupação de ter o cliente aqui dentro. E isso facilitou. Porque Show. agora, quando eu consegui trazer o cliente aqui para dentro, para eles virem no estabelecimento, eu já tenho uma dinâmica de como atender os clientes que eu estou atendendo pelo delivery, iFood, WhatsApp, que já são dois clientes diferentes que a gente atende, né? Porque o cliente do Perguntinha, WhatsApp. porque tem a ver com o meu próximo diagnóstico aqui. Quando você fala, eu atendo, eu faço, não sei o que, eu estou tendo experiência, isso a sua equipe está aprendendo junto com você? Como que é essa dinâmica aí do dia a dia, dessa parte operacional de atender? Então, e isso foi que eu estava falando em relação ao tempo que a gente teve para se estruturar, porque, tipo assim, Claro. esse tempo, como a gente começou, teve a obra e aí a gente já estava com a cozinha pronta, você gastou, você quer vender. Claro. Mas só que você não sabe como é que você está estruturalmente, porque Mas assim, ó, objetivamente, quem que faz os pedidos? Eu entendi, e qualquer empresa para se estruturar precisa entender e ter esse jeito aí de aprender, porque é tudo novidade, sim, e quando você trabalhava nas grandes, a estrutura já estava pronta. Massa, entendi. Só para eu conseguir aqui te ajudar mais. Quem que faz esse? Atende o iFood, faz toda essa questão. Você tem 3 pessoas autônomas aí, né? Você contou com você, a sua esposa e mais algum ou tem mais gente aí com você? não, então, aí é isso que eu tô. Aí começamos assim, nós três, né? Só Tá que aí eu tive bom? que. Só que aí, essa semana, a demanda aumentou. E eu não estava conseguindo mais, Dá tipo, produzir conta. a sobremesa, por exemplo. Tipo, não estava conseguindo mais fazer a sobremesa, tava conseguindo fazer só os pratos, porque a produção aumentou. Então, aí eu já contratei uma pessoa para me ajudar durante a noite, que é mais tranquilo, que Uhum. tipo assim, que nem eu falei, o cliente do WhatsApp é um cliente mais que tem contato comigo. Então, esse cliente, ele liga para mim, pede, aí sempre é um prato diferenciado e tal, e a gente faz. O cliente do iFood já é um prato que está lá, que ele vai pedir de acordo com o preço que está lá, que é aquilo que atende ele e tal. Então, é diferente. Então, assim, nesse link aí da estrutura, aí a minha esposa teve que ficar cuidando dessa parte aí de atender o Então, só cliente. para falar aqui, o cliente que você mais conhece a fundo
são esses que você atende eles, mais que estão te procurando e que querem algo diferenciado e tudo mais. O cliente do iFood é outro tipo de cliente ou ele continua sendo o mesmo? Não, não, é o mesmo público que é aqui da região, mas eu não conheço. Eu não sei quem é. São clientes novos. E que olha todo só, dia estão aumentando. olha que informação valiosa aqui, ó. E você, então, tem que usar a estratégia, assim, do bom atendimento para todo mundo. Mas os diferenciados são diferenciados. Então, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você que falou aqui, hein? Eu vou atrás do que você falou aqui para tentar te ajudar o máximo que eu puder aqui nessa uma hora. Então, e eu não vou te colocar em fria, pode deixar. Você coloca aqui, ó, o que você gosta de fazer, cozinhar. Cara, que maravilhoso. Você é um chefe, você gosta de cozinhar e tá tudo certo. E você gostaria de usar, imagino eu, 90% do seu tempo cozinhando. Mas com certeza, com uma empresa pequena, ainda não é possível fazer isso, certo? Isso é verdade. Eu acabo, hoje, como temos que se dividir entre a gente, né, para poder administrar e cuidar de tudo e cozinhar, então, assim, acabo ficando menos tempo na cozinha, me dedicando na verdade, eu perco tempo, né? Porque quando eu estou na cozinha, quando eu estou focado só em cozinhar, então eu crio mais coisa, eu raciocino melhor, eu fico mais calmo para produzir melhor, então assim, olha lá. Fico mais focado. Mas o problema é que ainda não tenho condições de ter uma estrutura por trás de mim para poder fazer isso, dizer assim, não, eu só tenho que me preocupar em cozinhar. Gostaria muito, eu acredito que a gente vai chegar lá, mas no momento... A gente vai. Ó, estamos juntos, só para você entender, já entendi tudo e com o seu diagnóstico aqui entender, legal você falar um pouco mais. Mas eu também, estou no mesmo barco. Eu gostaria de fazer muito mais isso que eu estou fazendo aqui com você, muito mais, do que fazer várias outras coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia e que não tem jeito, que eu tenho que fazer por ser pequena, tá? Mas tem coisas que a gente fala, o grosso, eu vou te dar um exemplo meu, para você pensar no seu, mas eu vou te ajudar mais específico aqui. Por exemplo, eu e a Rê, a gente tem muita coisa para fazer, que eu estou lançando, né, o meu método de estratégias, que chama Domine Sua Estratégia, que é para autônomos e pequenas empresas no digital. Então, a gente faz os vídeos no YouTube, aqui no Instagram, faz post, faz tudo mais. Eu tive que estruturar o curso, eu tenho que atender clientes, né? Então, eu tenho que fazer um monte de coisa. O que eu mais gosto de fazer? Atender cliente. Eu amo o que eu faço. E tem um monte de coisa que é difícil para mim por fazer no digital. Por exemplo, eu tinha que gravar, olhar meus vídeos, cortar as melhores partes e tudo mais. Isso me tomava um tempo surreal. E aí a gente encontrou, né? Eu comecei a ficar inconformada. Não acredito que eu vou ter que ficar fazendo isso. Pra você ter noção, ocupava tipo 5 dias úteis do meu mês. E ainda era uma coisa que eu não gostava de fazer e não me dava prazer. E aí a gente encontrou uma pessoa no mercado que fazia isso, que eu nem sabia que existia, mas eu fui atrás. E eu consegui. Hoje em dia, a gente tem esse serviço. Você vai lá na minha página no Instagram, tem um monte de vídeo meu postado, com um título super bacana, que ele faz, e a gente não precisa mais fazer isso. E a gente está liberada vários tempos para ser mais criativa, para fazer várias coisas. Então, o que eu te indico, de verdade, fazer uma lista de tudo que você faz e entender o que você pode delegar, que não vai ser aqui agora que a gente vai chegar nessa conclusão. E eu te digo uma coisa, que eu coloquei aqui, né, três coisas para falar para você sobre posicionamento de marca, que eu já falei, sim, sobre liderança, que tem a ver com o seu posicionamento de marca e tem a ver com tarefa do dia a dia para você ser mais útil no que você é e no que você sabe fazer. E eu sei que eu não é Alice no País das Maravilhas, eu sei que é uma pequena empresa, a gente tem que fazer muito mais coisa do que a gente gostaria, mas
que com visão estratégica, quando você faz de verdade, você fala, tem um monte de coisa na nossa cabeça. Quando a gente organiza de verdade e a gente põe no papel tudo que a gente faz e a gente começa a identificar o que é tático, o que é estratégico, né? O que é operacional, o que você faz, e começa a pensar se eu posso ou não posso delegar. Por exemplo, nos vídeos, eu nem sabia que tinha isso no mercado, mas eu comecei a fuçar e eu achei que era uma coisa que eu não gostava de fazer de jeito nenhum e tomava muito tempo, e eu sabia que eu poderia estar mais me dedicando mais aos clientes do que fazendo isso. E aí, se você detectar isso no seu dia a dia e conseguir pensar uma forma de delegar, ou para quem trabalha com você já, porque às vezes, sabe, eu estou muito acostumada com isso, às vezes a gente é apegado e não consegue delegar, falar, só eu consigo, eu não curto, mas só eu consigo fazer. Se a gente se dedicar a ensinar alguém, ninguém é melhor que ninguém, então as pessoas conseguem fazer. Tento ver com esse olhar. A Vanusa aqui, ela falou que ela é coach, então ela tá falando que é verdade, escrever ajuda muito, organizar, então assim, super te indico fazer essa lista. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que você pode delegar, tá? Aqui em casa, por exemplo, eu sou sozinha, moro sozinha, eu tinha que cozinhar, eu compro comida congelada. Também conta pro meu tempo profissional. A minha cachorrinha vai pra creche, então também conta eu não ter que passear com ela. Então, tudo isso. E o lance dos vídeos também que eu te falei. Então, é uma questão, assim, de posicionamento, de liderança, você também saber ensinar o que você sabe e tirar do seu colo, porque como a pessoa que é a marca da sua empresa, cada vez mais você vai ter que se dedicar ao que você é melhor para poder crescer. Sim. De novo, pensar nisso, o que você pode fazer com isso a curto, médio e longo prazo, porque eu tenho certeza que você quer crescer muito. Então, para você já se planejar e conseguir entender o que é cada coisa. E cada mês que passar, e cada semestre, trimestre, você vai ter novas atividades e você vai sempre conseguir fazer esse exercício. E a liderança no sentido de você clarear para a sua equipe isso, se tiver muito forte você acreditar que você é a grande marca disso. E não tem problema nenhum as pessoas te valorizarem como você é, entende? Não, sim, eles até falam assim, né? Eles brincam e falam assim, você não pode sair daqui, porque as pessoas chegam me procurando, você tem que estar aqui, não sei o quê. Tal, e às vezes, mas aí às vezes que me pediu alguma coisa foi algum cliente importante, aí eu acabo indo, mas eu sei que aí eu vou e fico preocupado, porque chega outro cliente importante e eu não estou. Então, assim, você fica tentando se dividir. Então, Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer isso. Porque, não vai. A mente então, não assim, vai. Não vai mesmo, porque tem o ônus e o bônus. Né? Entendeu? O ônus Eu já é que você está construindo um negócio. O bônus o ônus você não vai conseguir se multiplicar. Sua mãe não vai conseguir fazer isso. Não vai. Então, e aí é onde você deixa de ganhar dinheiro, porque quando eu estou aqui, chega o cliente, às vezes ele ia levar só, sei lá, só uma massa, ou aí eu chego, eu falo, explico que tem um pão, que tem um doce, que tem isso, e ele acaba, e acaba levando mais coisas, porque a gente acaba conversando de uma maneira sem vender. Mas você falou uma coisa prática que você pode ensinar a sua equipe a ser você. Enquanto você não multiplicar você no seu jeito, aí você vai ter que cada vez mais contratar pessoas que se conectem com a sua energia, com a sua essência, da forma que você é, para você conseguir se multiplicar de uma forma. E você escreveu aqui. Qual é o seu diferencial? Eu pergunto lá no questionário.
O seu diferencial é atendimento personalizado para cada cliente, superando a expectativa do cliente. Então, assim, você escreveu que aqui sua equipe sim tem o seu jeito de se comunicar, mas eu acho que dá para melhorar, porque se você falar, por exemplo, tá na boca da sua equipe e falar assim, ó, o chefe Fábio recomenda que quando leva qualquer prato, o tortellini, combina com essa sobremesa X. Então, todos os clientes do Fábio levam isso. Pronto, você já ensinou sua equipe a vender sobremesa. Entende? Entendi. Faça com que eles, por exemplo, falem, quando eu estiver com um cliente, eu gostaria muito que vocês observassem como eu faço com o cliente, para poder me imitar, para poder fazer igual eu faço. E ter essa mesma energia, porque eu tenho certeza que sua esposa é uma querida e ela vai saber fazer a mesma coisa, e quem chega perto de você vai saber também. Só que não mime demais o seu cliente. Não sai correndo atender, não sai correndo se matando, você não vai dar conta. Se multiplique e seja mais leve, porque senão você vai enlouquecer. E você não vai conseguir dar o seu melhor, que o seu melhor é criar, fazer receitas novas, e que seu cliente é exigente, é público A, ele vai querer sempre novidade sua. Então, se dedique a isso, tá? Então, super minha dica, assim, de liderança, o primeiro caso que eu estou falando aqui, que eu só falei com autônomo até agora, e você é uma pequena empresa que tem equipe. Se você põe isso na sua cabeça, ele fica firme isso. Sua marca, chefe Fábio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, faça com que sua equipe multiplique o seu jeito de ser. O seu jeito de ser é vender sem querer vender, combinar. Faça, se você puder, faça anotações para que ornem, não é ornem a palavra, mas que complemente, tipo, esse prato principal, o filé mignon, combina com essa sobremesa. Por exemplo, faça com que eles saibam o que você indicaria, deixa isso por escrito para eles saberem. Entendi. Para você não ter que falar toda hora, e as pessoas esquecem, óbvio, são seres humanos, eu esqueço um monte de coisa toda hora. Então, treina com esse carinho, com esse carisma que você tem, humaniza a Rê falando aqui, e você não vai ter que sair da cozinha correndo de fazer o que você tem que fazer para atender um cliente no balcão, nem para ir fazer uma entrega. Escreve um bilhete no começo, à mão, com o seu nome, para o seu cliente mega especial, que você não está lá pessoalmente, mas você escreveu um bilhetinho para ele, e você se fez presente ali, naquele momento. Não enlouqueça, senão você não vai conseguir crescer. E a gente quer te ver muito grande. Eu tenho percebido isso, e eu tenho conversado bastante, é isso que eu te falei, que esse tempo que a gente teve de não conseguir abrir na velocidade que a gente achou que ia abrir, no fundo foi melhor para a gente, porque eu comecei a perceber que, primeiro, que não dá para fazer tudo sozinho, eu tenho que ter alguém para me ajudar. E segundo, exatamente isso que você falou, não dá para mim cozinhar, atender o WhatsApp, entregar, não dá. E aí não vou atender direito, não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Então, assim, tem que se estruturar, lógico, dentro daquilo que eu consiga fazer. Isso, agora. Então, a questão da visão estratégica é exatamente isso. Não é também para você falar, a partir de agora, de amanhã, galera, vou só cozinhar. Não dá. Você não vai fazer. É óbvio, eu estou exagerando para você entender. Mas, assim, fazer hoje o que tem que ser feito, mas de olho no futuro. Se você não treinar a sua equipe hoje, no futuro ela não vai estar treinada. Então,
Se você começar com esse olhar hoje, você vai colher a médio e longo prazo. Se você não fizer, você nunca vai colher. Então, é isso que eu estou te falando. Faça isso. E aí tem outras coisas aqui que eu quero falar. É que você não gosta de burocracia, então o máximo de burocracia é poder delegar. Você envolve sua equipe nas suas decisões, acho muito legal. E acho muito legal, ao mesmo tempo, eles saberem que a palavra, e não é uma coisa de cima para baixo, mas a palavra final, a sensibilidade, ela é sua. Isso é ser líder. É saber também colocar limites até onde você está pedindo a opinião, que é super importante para o negócio, porque se eles estão lá no balcão, cada vez mais eles vão ter mais visão do cliente, mas que você é a pessoa ali que vai ter a decisão, né? Então, de liderança. Mas eu acho, e no meu método Domine Sua Estratégia, né, que eu tenho vários passos, e é uma mentoria que eu faço junto, a gente faz junto, eu super indico, se você tem pessoas que têm visão sobre o seu negócio, eu peço para participar dos exercícios. Por quê? Porque você tem uma visão, quando você tem duas, você amplia. E você tem mais, você vai ampliando. Então, elas podem, você já participou de um processo desse comigo, quando a gente fez lá com o Roberto, e viu como é super rico. Mas não vai convidar uma pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio, que não sabe nem o que é tortellini e tudo mais, para participar. Daí não tem nada a ver. Mas muito massa você já fazer com que eles participem. Parcerias, você falou que tem parcerias. É super importante você ter parcerias que te agreguem. O iFood deve ser uma delas, né? Tem. Além do iFood, eu acho assim, eu acredito que o segredo hoje de você conseguir se destacar para poder conseguir oferecer algo bom para o cliente e um preço que seja justo, né? Então, que seja compatível com aquilo que vamos falar de preço, que é um dos 3 pilares que a gente vai então assim, essa parceria é importante que eu procuro fazer com meus fornecedores. Então, assim, eu procuro para você garantir a venda, eu prefiro garantir a compra. De que forma? Comprar bem. Massa, perfeito. Então vamos falar disso agora, porque é um dos pontos aqui, Fábio, que eu vi uma oportunidade de você melhorar aí, tanto com o posicionamento, que o posicionamento te traz isso. Então, quando você fala assim, que você está posicionado fisicamente, e os seus clientes e todos os seus contatos são do público A. Quando você fala que você conhece seu cliente, que tem clareza dele, que, vamos lá, tem sabor, temperatura, quantidade, né? A quantidade é suficiente que você vende, as porções são generosas, agora eu vou falar um pouco como cliente. A apresentação ela é muito boa. E aí você colocou lá o último custo-benefício. E aí eu quero falar uma outra coisa para ir construindo na sua ideia aí. E você tem o diferencial, o atendimento personalizado, cada cliente superando a expectativa do cliente. Eu vou te falar uma coisa. Não combina ter tanta coisa, ter tanto alimento diferenciado que você está falando, você já falou no começo da nossa conversa aqui, que você se preocupa com a qualidade, então você não compra de qualquer fornecedor. Você se preocupa com atendimento premium. Você se preocupa com tanta coisa de qualidade. Você tem um público que ele está muito mais preocupado com você do que com fazer pesquisa de mercado, se o tortellini seu está com preço X ou Y, por que seu preço é abaixo do mercado? Eu acho, porque eu pensava que da forma daquela que eu estou iniciando. Então, para poder
tipo, eu brigar com um cara que tem uma estrutura, um restaurante tem uma rede, por exemplo, então eu faço a mesma coisa, com a mesma qualidade, mas eu não posso vender do mesmo preço dele, porque na minha concepção, né, no meu pensamento, ele não vai querer comprar de mim porque eu sou pequeno, então eu não tenho um nome estruturado ainda. Então, para mim brigar, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Para mim brigar com... Eu acabei de entregar camarão agora, frutos do mar, aqui do lado. Tá. Então, para mim, quando você fala frutos do mar, o pessoal, quem entende muito, pensa no coco bambu, mas tudo bem. Então, o meu é muito mais diferente, muito melhor do que o dele. Mas os caras têm um marketing, tem 40 lojas gigantescas. Bora quebrar o paradigma que você tem na sua cabeça agora. E eu te dou vários argumentos para isso. Por exemplo, tem redes, né? Público A muitas vezes gosta de se hospedar em coisa que é boutique, coisas que são personalizadas, pequenas e individualizadas, porque sabe que ali você vai ser tratado pelo nome e tudo mais, e é isso que você faz? É isso que você faz? Sim, é isso. Então vamos lá. Você sabia a diferença de um hotel boutique, o preço para um de rede? É infinitamente maior. Então, assim, eu não estou falando para você, e você deu um exemplo, sério, que bom que você deu esse exemplo, porque o coco bambu não chega pelos pés. Então, porque eu conheço o coco bambu e te conheço, mas vamos falar aqui de uma forma super estratégica. Quando você... o preço é uma das coisas que ele também posiciona a sua marca. E se você está no começo, olha só como não faz sentido para o negócio você ter um preço abaixo, tá? Não faz o menor sentido. Porque você está com os melhores ingredientes, você tem uma experiência de 12 anos no mercado, você atende um público que pouco isso importa no final da linha, ele está muito mais preocupado com o sabor que você tem aqui, a temperatura, a quantidade, a porção, a apresentação, do que o seu preço. Então, pensa que o Fábio, como empreendedor, está passando perrengue, porque está com um paradigma enorme na cabeça, e vai ficar correndo atrás do rabo. Ótimo que você está no início do negócio, e eu quis te atender rápido por causa disso também. Então, assim, Fábio, você já ouviu falar, quanto mais abaixo, mais a nossa bunda aparece? Falando de uma forma completamente descontraída aqui entre nós. Então, se você está achando que você é novo, só porque o tortellini é novo, o Fábio não é novo, a experiência do Fábio não é novo, o sabor do Fábio não é novo, nada é novo. Só esse lugar físico aí que você está botando um peso gigantesco para esse negócio novo e não está dando peso de que seus clientes falam para vocês. Os depoimentos que, inclusive, a gente viu aqui na nossa live, que com certeza não está nem 1% deles aqui. Então, Fábio, se você se posicionar com preço, que é uma coisa que vai te trazer prosperidade, e as pessoas não querem, porque se você continuar nesse ritmo, você vai ficar exausto e você não vai conseguir um lucro. E toda empresa vive de lucro. Pergunta para esses empresários, executivos, tudo mais, que você entrega para eles, se eles querem diminuir o preço do produto deles para ser mais bonitinho no mercado. Não quer. Pergunta se a Mercedes vai baixar o carro dela porque ela quer atender melhor, ela quer ser mais boazinha com o público dela. Ela não vai. Entendi. O que eu falo, e eu deixei por último aqui, porque eu acho que só que é uma construção. A sua marca, ela já é forte. Então, coloque sua marca antes do tortellini. Tenha liderança adequada aí com a sua equipe.
Delegue para você poder criar. Eu posso te contar, porque assim, falando do preço, né, ontem eu entreguei um prato, digamos, mais nobre, né, e aí o cliente falou, o salgado hoje, ele pega sempre, né, falou, hoje ficou mais caro. Aí eu falei, olha, é porque era um camarão maior, esse camarão é mais caro, expliquei, e era camarão e robalo. Então, você juntou duas coisas caras num prato só. E aí ele falou, não, mas você está cobrando o preço de Jardins. Aí eu falei, não é. Aí eu falei para ele, mas o que ele compra lá é o mesmo que eu compro, é o mesmo fornecedor. O preço não muda. É feito uma conta para poder vender o prato comercializar. Então assim, mas aí a pessoa já joga isso, né? Que como eu tô mas começando... sempre vai ter gente chorando o preço. Mas não é ele que vai dar o valor não é esse cliente nenhum. Não, mas assim... Que vai dar... Não, mas deixa eu só concluir meu raciocínio. Porque, às vezes, um comentário desse deixa a gente com mais medo de precificar. E aí, quando a gente está com medo de precificar, a gente vai ficar na mão do outro. Quando a gente pega o poder para a gente do nosso negócio, você tem que fazer uma conta que esse preço que você vai comercializar, ele entregue o seu valor como profissional disso. Não pode, então... aí ó, a Marcela falando tudo é uma visão de estratégia de verdade. O povo é chorão, ó, a Alphaville está falando. Sempre vai ser. Agora pergunta para esse cara que mora em Alphaville, que provavelmente tem um carro importado, se ele quer desvalorizar a venda dele que ele faz, porque com certeza ele faz alguma venda. E é para ser humano, porque ninguém faz venda para animal. Seja o business que for, ele está vendendo para pessoas. E quando a pessoa quer comer camarão e robalo, me desculpa, tem um preço. E do chefe Fábio tem o preço do chefe Fábio. E se é de Jardins, é do Jardins mesmo. Porque o robalo no Jardins ou em Alphaville custa a mesma coisa. E ele mora num bairro nobre. Eu estou falando assim não para agredir o seu cliente, mas para você ter isso em mente. Porque, entende? Então pede um frango, que você deve fazer também. Pede um tortellini, mas não pede robalo e camarão, nem uma lagosta, nem um prato nobre, entende? A pessoa, quando você se posiciona, a pessoa entende que aquilo, sem você ser rude, é com amor. Mas assim, por exemplo, eu dou mentoria. A minha mentoria particular, ele é um valor muito maior do que a minha mentoria em grupo. Por quê? Porque eu estou dedicando meu tempo, e meu tempo tem valor para o que eu faço. E se eu não me der valor, você me desculpa, ninguém vai dar. Então, eu costumo comparar com as grandes e de te falar que uma Coca-Cola, ela não vai baixar o preço da Coca-Cola porque entrou uma nova entrante por causa da Dolly, por exemplo. Ela é a Coca-Cola. Ela tem o preço dela. Entende? O Saint Marché, deixa eu falar do seu mercado. O Saint Marché, ele cobra mais do que o Dia, não cobra? O Saint Marché está aqui no preço e o Dia está aqui. É o Saint Marché. Por que eles podem cobrar? Porque eles têm uma marca, porque eles têm um atendimento diferenciado, porque eles têm uma exposição diferenciada, qualidade. E você está dizendo que você tem tudo isso. E por que você está com preço abaixo? Não faz sentido, porque se você... Preço é uma das coisas que te posiciona no mercado. Se a Mercedes começar a cobrar o preço da Volkswagen, ela não vai mais ser valorizada. A galera que gosta de andar de Mercedes não vai se sentir diferenciado de andar de Mercedes e está com o mesmo preço da Volkswagen. Né? Cada um tem o seu... Não tem problema nenhum ser a Volkswagen, não tem problema nenhum ser a Mercedes. Só que você tem que se posicionar adequado ao seu público. Então,
Se você se valoriza como marca, como atendimento, como qualidade, você tem que se valorizar no seu preço. Senão você nunca vai crescer, senão você nunca vai ter um lucro que você merece e que as pessoas querem. Aí a gente fica com medo, esse cara vai deixar de ser meu cliente. E vários outros vão vir. Vários outros vão vir. Isso é importante, porque esse medo eu tenho, né? Assim, você fica naquela, né? Como tem aquele relacionamento próximo com o cliente, você acaba cobrando um preço menor, oferecendo algo muito melhor, porções bem generosas e tudo mais, para poder manter esse cliente com você, porque você ainda, assim, não tem uma quantidade grande de cliente, então você acaba dando mais. O cliente sempre sai na vantagem para poder você. Não é que o cliente não tenha que sair na vantagem, mas é isso que você falou. Precisa mais realmente valorizar, porque o produto que eu uso é o produto que os grandes restaurantes, nem todos os grandes restaurantes usam o que eu uso, entendeu? Nem pois todos. É. Então, assim, você não precisa me explicar, me convencer, você precisa mais se convencer do que, e pede para sua equipe, eu não sei se está todo mundo assistindo, assistir essa live, porque eu acho importante para ficar no mesmo nível de entendimento, porque assim, você se diferencia pelo preço também, tá? Um Ritz-Carlton, que é um hotel de luxo, ele nunca vai cobrar o mesmo preço do Holiday Inn. São posicionamentos diferentes. E você está dando o que um chefe grande dá com o preço de quem é um restaurante só, sem chefe, entende? Entende? Eu nem estou olhando a sua tabela de preço, mas eu estou olhando pelo diagnóstico que você respondeu. Se seu preço está abaixo de um coco bambu, que foi o que você falou, está muito errado. Porque a sua exclusividade, a sua... Porque aí você está confundindo um pouco, talvez, a sua precificação dentro de um iFood com uma galera que já te conhece. E aí você tem que definir quem é seu público. Porque senão você vai se perder. Isso é super estratégico. Se você for competir no iFood, você está ferrado. Não, mas isso é nítido, porque assim, isso é bem visto, porque de que forma? Porque eu percebo que os pratos que saem no iFood é aquele preço, tem um preço médio. Por exemplo, vou te dar um exemplo como é que, assim, há pouco tempo que eu estou no iFood, aos poucos, todo dia tem aumentado os pedidos. Mas o que eu percebi é que, tipo, 4, 5 reais faz diferença, muda. Lógico. Entendeu? Para a pessoa que vai pedir o iFood, eu vou te falar que eu não sei o nome exatamente, mas tem um outro aplicativo que é concorrente do iFood, só que ele é de premium e só chefes estão lá. Quando eu souber, eu te mando no WhatsApp, porque eu baixei ele na época. Então, de repente, você tem que repensar se você tem que estar no iFood, tá? Eu não estou falando para deixar você louco, mas se hoje você está, repense se amanhã você vai continuar no iFood, porque pode ser que isso você esteja dando tiro no seu pé. Se você tem outros clientes que valorizam a sua qualidade, o seu nome, e todo o cuidado que você tem, o iFood talvez não seja a plataforma, porque lá muito se briga por preço também. Então, quando você se posiciona, você tem que deixar algumas coisas, porque isso é uma das coisas que eu falo no meu método Domínio de Estratégia. E ontem, uma cliente minha, uma querida, Fabi, de Porto Alegre, é uma terapeuta, ela ficava brava comigo quando eu falava para ela escolher um público que ela ia atuar. E ela achava que ela estava limitando muito e que isso era escassez. E aí eu fui indo, e depois de um mês e meio eu consegui convencê-la de que a melhor estratégia é quando você tem um público definido e você fala para ele. E quando você fala para ele, você amplia suas possibilidades dentro daquele nicho. Se de repente você desenhar o seu cliente ideal e entender
que não cabe o pessoal do iFood, não vá para o iFood, ou vá para o iFood só com o tortellini, por exemplo, limita o seu cardápio, só de massas. E aí você Entendi. vai para o iFood de uma forma que você ainda continua competitivo, mas que você não abre mão da sua qualidade, de tudo que você é. Entendi. Eu acho que essa informação é válida, porque isso eu tenho visto. Eu falei para você que a gente tem dois clientes, né? Tem um cliente do iFood e tem um cliente que a gente conhece, que tem o meu telefone, ele se sente especial quando eu dou o meu telefone. Não, liga para mim mesmo, que se precisar, você me liga. Então, esse cliente tem um tratamento direto comigo. Então, aí o preço é outro, entendeu? É outro prato, é outra comida. Tem saído essa última semana tem aumentado, digamos assim, o ticket médio do iFood aumentou bastante em relação ao que iniciou. Iniciou com polpetone e parmegiana, era o que estava saindo. Eu acho que o comentário aqui na região já começou a surtir efeito. Então as pessoas já estão pedindo os pratos, tipo massas com recheio mais nobre. Tá pedindo Joia, deixa eu te falar, vinho. já passamos aqui de 1 hora. Nossa! E, assim, para ser objetivo, é porque demorou você para entrar e tudo mais, mas para ser objetivo, você entendeu que para fazer, por exemplo, qualquer divulgação online, qualquer divulgação para expandir o seu cliente, que você tem muito potencial, você tem que pensar primeiro na estratégia? Ficou claro isso para você aqui hoje? Não, ficou sim, porque hoje sem planejamento, sem se organizar, você não consegue fazer nada. Então, assim, o que você falou para mim, por isso que eu te liguei, pedi ajuda, porque, assim, é importante. Eu sei que eu tenho você não sabe fazer tudo, o que eu sei, eu sou bom, o que eu faço e sei fazer. Mas aquilo que eu não sei, eu estou indo atrás e pedir ajuda, me informando. O que Peça ajuda, usa a humildade, que a humildade é de pedir ajuda, de perguntar, e use a sua força de falar: eu sou um chefe foda e eu vou precificar por isso, e eu vou me valorizar por isso, e eu sou minha marca e eu vou valorizar isso, entende? Porque humildade, a gente foi muito mal educado, a gente tem vários paradigmas aí de entender o que é humildade. Então, posicionamento, e a gente se posicionar como um chefe incrível, que o Alex Atala, por exemplo, que eu dei o exemplo, ele é uma pessoa humilde, ok, mas ele não deixa de se posicionar como: eu sou tal, eu sei o que eu estou falando, eu sou bom na minha profissão e é isso que eu sei fazer. E eu vou cobrar por isso. Então, é isso que eu estou falando, assim, se você ficar com isso na cabeça dessa live, já vai ser incrível. E técnicas de como aparecer isso, fazer stories, aí é outra coisa. Aí são outras coisas, mas que a estratégia, e é muito que eu bato nessa tecla, e os clientes que vêm para mim é isso, primeiro, se estrutura na sua estratégia de mercado, de posicionamento, de quem você é, de ter certeza do que você faz, para depois se divulgar e ir para o online, que é poderoso mesmo, e que tem muitas ferramentas para a gente usar, né? Mas se a gente vai de qualquer jeito, se a gente vai com essa falsa humildade, você se queima. Tem um amigo nosso em comum que fala assim, né? Quem compra de você não compra mais no Pão de Açúcar. Olha lá, meu pai, cara, ele é fã número 1. Então, até por ele, eu te falo, é isso, entendeu? Tem muita gente que, quem está conectado muito em preço, não é a sua comida que a pessoa quer, ou até
A massa, o frango é uma coisa mais de custo-benefício por si só, mas não seu, Fábio. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. A live tem que ficar no final, senão a Renata me mata aqui de ficar muito Sim. Mas é isso, então, te ajudou? Oh, muito, muito, me esclareceu, obrigado mesmo. Primeiro, agradecer porque você abriu um espaço aí na sua agenda para me atender prontamente, agradeço muito e pode ter certeza que os seus ensinamentos a gente vai colocar em prática muitas coisas, porque precisava ouvir isso, fazer, para entender. E uma das coisas que mais você me pegou foi a questão do preço. Eu tenho medo de precificar porque eu tenho medo de afastar o cliente. Então, mas aí você tem razão. Eu vou te contar uma história. O Fê, que mora em Floripa, está aqui falando que gostou do chefe Fábio. Olha que massa. Fê, quando você vier para cá, eu faço questão de te oferecer um jantar do chefe Fábio, que ele é incrível. Vem aqui conhecer. Vem conhecer. Então, você estava falando sobre a precificação, né? Que te abriu. Eu ia falar uma coisa, me perdi um pouco aqui. Estava falando que precificar, às vezes, eu tenho medo de afastar o cliente. Isso. Tá. Você e 90% dos empreendedores, tá? Isso daí não é só você, e eu já fiz vídeo só falando disso. E eu tenho uma cliente que ela é advogada. Só a última coisa que eu vou contar aqui, ela tem postura, ela tem já uma rede social com 35 mil seguidores, o público dela é igual o seu, e o preço dela era super abaixo. E ela fez, né, o método comigo, Domine Sua Estratégia, ela é minha cliente. E aí, quando a gente foi passando, porque a gente, no método, tem várias etapas. Então, a gente vai fortalecendo a crença de quem a gente é. Primeiro de tudo, que eu começo no autoconhecimento, depois sólida, né, argumentos de quem é a sua empresa, sua persona, que é seu cliente ideal e tudo mais. E a gente tem um exercício que é: qual é o seu preço hoje? Estou te falando para você fazer. E qual é o preço? Você não tem toda essa visão desenhada, mas já fazendo já vai te ajudar. E qual é seu preço ideal? Eu pedi para ela, faz esse exercício. Meu preço hoje, vou chutar aqui, tá? A bandeja do tortellini é R$50 e o preço ideal é 70, por exemplo. E aí, o que me impede de fazer isso? Quando você conhece profundamente o seu cliente, sabe que ele vai pagar. Aí ela pegou e desenhou, a persona dela era uma pessoa que às vezes ia de helicóptero para a praia, tinha barco no Guarujá, tinha casa de praia, tinha carro importado, fazia várias coisas, e ela estava com um preço de advogado que, sem brincadeira, não atendia nem próximo desse público. E aí eu falei assim, bom, então você vai ter que ter coragem de entender que você vai ter que aumentar a sua tabela de preço, porque senão você está se desclassificando. E aí você não consegue, a sua marca está sendo desclassificada com o seu preço. Você não pode ser uma advogada de luxo, que é super intelectual, que tem livro, que participa de 1 milhão de coisas, doutorado e não sei o quê, e cobrar o preço que você cobra, não é compatível. Ela aumentou o preço depois da mentoria. Sabe o que aconteceu? Subiu os clientes, aumentou o cliente. Aumentou o cliente. Aumentou, porque ela entendeu com todo o processo que ela era muito boa. E ela estava fora. Assim, eu não ia encorajar ela a aumentar o preço se ela me estivesse fora, óbvio, né? Faz parte do processo. Mas eu estou te contando o caso dela porque é parecido com o seu. Então, assim, o Fábio não tem 3 meses de empresa, o Fábio tem 12 anos de experiência no mercado e só abriu uma empresa agora. Entende? Então, tira essa crença aí
Tipo, ele já escreveu livro também sobre alquimia, sobre poder do nosso eu aí, é um super referência de mercado, tá assistindo a minha live, eu fico super honrada com isso. E tem uma live com ele que fala de crenças, que são limitantes, né? Então, te indico assistir a nossa live que a gente fez junto também, que tira isso daí da sua cabeça. Porque você está se diminuindo, você está, com o seu preço, você está se diminuindo como profissional. Entendi. Isso é importante ouvir, porque às vezes a gente quer fazer isso, mas aí fica com aquele medo, né? Mas é importante porque se posicionar no mercado hoje em dia não é fácil. E ainda mais no momento que a gente vive, né? Aí você fica mais receoso ainda. Ó, não está faltando dinheiro em Alphaville, as pessoas querem não, tá não. Muda a sua crença. Olha esse comentário que o Fê fez aqui, que ele é uma referência. Olha só, eu vivi isso também, de aumentar o preço e triplicar a clientela. Então, dinheiro no planeta não falta, na localização que você está não falta, e se o cliente não quiser pagar, ele não é seu cliente, mas vai ter uma abundância de clientes, você está super bem localizado. Então, tira esse medo do coração aí, aumenta seu preço, e agora eu vou só dar uma pitada aqui, não sei se meu pai está assistindo, meu pai sempre fala, cara, da onde que o Fábio tira esse preço? E ele sempre paga mais. Porque ele fica, meu Deus do céu. Então, você escreveu aqui, não é porque meu pai falou. Eu estou te dando uma visão estratégica mesmo. Super torço por você, pela sua prosperidade. Torço para todos os pequenos empresários, para todos os autônomos, para mim, e para a rede, estamos juntos nessa também. Então, espero ter te ajudado aí, Fábio, com esse bate-papo. Eu agradeço muito, agradeço demais, foi muito importante. Primeiro, eu tive coragem de encarar você aí, que você é conhecedora no que faz, eu apenas espero que eu tenha respondido as perguntas da maneira correta. Mas foi muito importante, principalmente com relação à clareza daquilo que a gente... Porque uma coisa é fato, eu confio no meu produto e no meu trabalho, isso eu não abro mão. Mas a questão de precificar, de colocar preço, sempre foi uma questão muito delicada. Sempre fui muito receoso com isso, porque ficava com medo de perder o cliente. Então, assim, isso é uma coisa que, com certeza, eu vou trabalhar em cima disso que você falou, porque a gente precisa, e a empresa só sobrevive se tiver lucro, não adianta, né? Não adianta eu me matar de trabalhar e no final não ter lucro. Tem que lucrar mesmo. E isso é fato. Tem que lucrar, e tem que lucrar para ter uma vida confortável. Então, assim, ó, outra dica que me veio agora aqui, faz isso, o preço que é hoje, o preço ideal, toma coragem, muda essa tabela já que você está no começo. E não usa como parâmetro o seu volume de dinheiro que você tem no mês com o do seu cliente. Isso minha cliente também estava fazendo. É muito maior o do seu cliente. Então, assim, o caro e o barato, ele é completamente relativo. Sim, é verdade. Ele não tem isso assim... totalmente, É lógico, você vai comprar um carro, você vai comprar um Jaguar hoje? Não. O seu cliente compra. Vários, para ele, para a esposa. Então, assim, não usa a referência do que você tem de dinheiro, de valor de dinheiro, de número mesmo, na sua cabeça da sua vida com o do seu cliente. Cobre o que você tem que cobrar, cobre o que é justo, não vai também triplicar o preço. Mas, assim, cobre o que é justo para você, faz esse exercício e qualquer coisa, tamo junto. Maravilha, pode deixar, vou fazer sim. Muito obrigado. Convido toda a audiência que está aqui, que tem minha audiência, tem sua audiência para assistir minhas lives diárias,
que eu dou dicas de estratégia e faço esse programa, essa estratégia ao vivo todos os dias, todas 3 vezes por semana, que vai começar a semana que vem. A procura está tão grande que eu vou aumentar o número de lives dessa que eu estou fazendo com você, 3 vezes por semana. Então, vamos junto, que a gente prospera junto com estratégia, que é super importante. Com certeza. Eu acredito, tanto que às vezes, eu sempre acompanhei suas lives, né, quando você começou, e aí eu falava para minha mulher, eu tenho que ouvir essas mulheres, que elas são inteligentes, eu tenho que aprender com elas. Então, é isso que a gente está fazendo, e quero sim aprender, e se Deus quiser, depois a gente vai fazer outra contando o resultado do que isso aqui a gente vai ser aplicado. Yes, eu quero muito. Olha só, eu sou sua fã, você é meu fã, você já me falou. Tem fã nosso aqui na live, Fê, obrigada pelo carinho de coração. Teve gente que falou que vai vir do Ceará, que vem do Ceará para São Paulo para comer os seus pratos. Então, meus amigos de infância. Meus amigos de infância. Que top! Ai, que gostoso. Tem os amigos torcendo pela gente. Tem amigo aqui torcendo por mim também. A Vanusa super participou a live inteira, então um beijo para todo mundo que participou. Fábio, fica com Deus. Tomara que tudo que você coloque em prática aí, o que a gente falou, e conta comigo. Obrigado, não pode deixar. A gente vai fazer um trabalho e logo a gente vai se encontrar para dizer que a estratégia foi feita e foi aplicada e deu certo. Show de bola. Show de bola. Se você precisar, estamos aí. Valeu. Beleza. Obrigada, galera. Adorei fazer essa live.